Olá pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, aprenderemos um pouco sobre permutação e anagrama. Permutação significa você trocar a ordem dos elementos. No meu caso aqui da palavra garfo, as letras são os meus elementos. Então eu tenho 5 elementos nesse caso aqui. Então, por exemplo, eu posso mudar a posição aqui das minhas letras F e O. No caso aqui eu vou mudar o O e o F de posição. Então eu criei uma nova palavra. Ela pode ter sentido ou não. Vamos escrever mais uma então. Vamos mudar aqui. F-A-O-G-A. Então são inúmeras palavras que eu posso escrever. Então para você não ter o trabalho de escrever todas, você vai fazer o seguinte. A permutação é representada pela letra P. A quantidade de elementos que eu tenho são a quantidade de letras que eu tenho. Então é 5. E eu posso expressar isso como 5 fatorial, que nada mais é que você fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 é 120, 120 vezes 1 é 120. Então eu posso escrever 120 palavras com sentido ou não, utilizando as letras da palavra garfo, ok? Vamos para o segundo exemplo aqui. Perceba que agora eu tenho a palavra ovo. A palavra ovo, ela tem dois O repetidos. Então, o que você vai ter que fazer? Então, vamos escrever os exemplos aqui. Então, suponha que eu faça aqui a palavra O, o V e o O de novo. É a palavra ovo. Então, perceba que eu coloquei as letras diferentes para que você perceba a movimentação das minhas letras. Eu posso escrever também aqui a palavra assim, ó, dessa maneira aqui, ó. Eu troquei o O azul com o O preto de posição. Então perceba que eu movimentei as minhas letras, mas o sentido da palavra é o mesmo. Então ela está duplicidade, ok? Também posso escrever, por exemplo, aqui, mais uma. Eu vou escrever aqui a palavra O, depois eu colocar o O azul e em seguida o nosso V. Então veja só. Também posso escrever aqui agora o seguinte. Eu vou trocar esse O azul com o O preto de posição. Então perceba que você vai alternar a sua posição, porém o sentido da palavra continua sendo o mesmo. Então está em duplicidade por conta que aqui eu tenho dois O na minha palavra ovo, ok? Então nesse caso também é uma permutação, ou seja, uma permutação de 3 elementos. Mas como o O apareceu 2 vezes, eu preciso tirar a minha repetição. Então eu faço a representação dessa maneira aqui. E como fica aqui no nosso cálculo? Vai ser 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Ou seja, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo 2 fatorial é 2 vezes 1. Eu posso fazer a simplificação desses números repetidos em cima e embaixo. O que restou para mim é a minha resposta. Eu posso fazer 3 combinações. Legal, né? Vamos aqui na palavra banana, que tem uma quantidade de letras repetidas também diferente da palavra ovo. Então perceba que eu tenho aqui no nossa palavra banana algumas palavras repetidas. Então eu tenho aqui o meu A, que apareceu uma, duas, três. E também tem um N, que apareceu 2 vezes. Então eu tenho aqui um, dois. Então vamos montar nossa permutação aqui. Aqui nesse caso também é uma permutação. É uma permutação de 6 elementos. Porém, o meu A apareceu 3 vezes e o meu N apareceu 2 vezes. Então vamos montar nosso cálculo aqui. Então seria 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Procedendo os cálculos, você vai fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso tudo dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Vamos cortar os elementos repetidos. O 1 aqui está repetido, o 2 também.
Perceba que agora eu posso fazer 3 vezes 2 é 6, então eu corto com 6 de cima. Esse 1 não vai fazer diferença, então o que sobrou eu vou multiplicar. Então vai ficar 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60. Então eu posso fazer 60 agrupamentos diferentes, tirando as minhas repetições, somente as palavras com sentido somente uma vez, ok? Então aqui eu trouxe um exercício para que possamos treinar essa ideia. O número de anagramas possíveis que podemos fazer com o nome lápis pode ser calculado por. Perceba que a palavra lápis, ela tem 5 letras e ela não tem letra repetida. Então eu posso pensar o seguinte: eu posso fazer uma permutação de 5. Então aqui eu já respondi a minha questão, ou seja, seria a letra A, né? Mas já sabemos fazer o cálculo, então vamos prosseguir. Eu sei que isso aqui é igual a 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que o total é 120. Mais um exemplo aqui, um pouco mais trabalhado, vamos entender o que está pedindo aqui. A agência bancária da Ana pede para que ela crie uma senha formada só por números, com 6 algarismos. Ana usará somente os algarismos existentes na data de nascimento do seu filho, sendo que ele nasceu no dia 28/2/2018. Nessas condições, o número de senhas distintas que ela pode formar usando os algarismos contidos na data de nascimento do seu filho é. Então perceba que nesse exemplo aqui eu tenho 6 algarismos e eu preciso formar as minhas senhas. Mas no caso aqui eu tenho 2 que repetiu 2 vezes e o 8 que repetiu 2 vezes também. Então eu tenho que usar o mesmo critério que nós usamos na palavra banana. Então vamos lá. Eu sei que vai ser uma permutação de 6 números, de 6 algarismos, porém o número 2 ele apareceu 2 vezes e o número 8 também apareceu 2 vezes. Então vamos montar aqui. Seria 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui vai ficar 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Então 2 vezes 2 dá 4. Então posso cortar isso tudo aqui com o meu 4 de cima. Então cortou. Sobrou só a parte de cima agora. Então vai ficar 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 3 é 90. 90 vezes 2 é 180. 180 vezes 1, 180. Então o meu resultado aqui é 180. Gabarito, letra B. Bacana, não é? Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e até a próxima aula.